Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje vou compartilhar com você uma mudança aqui na minha carteira. Comprei mais ativos, tá certo? Eu vendi um carro, um dos carros que eu tinha e coloquei quase tudo em fundos imobiliários, tá certo? Também comprei um pouco de renda fixa, porque vamos ser sinceros, a renda fixa também tá pagando muito bem nesse momento, estamos com a taxa Selic em alta e taxa Selic em alta significa juros em alta e renda fixa também pagando bem. Mas as oportunidades, a meu ver, estão aí para quem gosta de viver de renda, para quem gosta de aluguéis mensais, estão aí nos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários estão muito baratos nesse momento, estamos vivenciando uma época muito especial para quem gosta de viver de renda, quem gosta de receber aluguel, igual um reloginho e detalhe, isento de imposto de renda. Então eu peguei, vendi um dos carros que eu tinha e coloquei mais de 50% aí em fundos imobiliários e vou compartilhar com você. E detalhe, hein? Neste canal eu não falo vendi, comprei, sem provar pra você. Porque a gente vê muita coisa por aí que o cara fala, pô, comprei isso, comprei aquilo, mas você nem sabe se é verdade ou não. Aqui eu coloco comprovante bancário, tá certo? Então você tem a prova de que eu realmente tô fazendo o que eu ensino pra você, tá certo? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no IFIX, né? E o que seria o IFIX? É o índice dos fundos imobiliários, é o benchmark que a gente fala. Então ele é a mediana dos fundos imobiliários, tá? Imagina que você jogou todos os fundos imobiliários numa cesta e aí uns subiram, outros desceram, uns subiram, outros desceram. Essa média é o retorno aqui do IFIX, tá? Que é o índice de fundos imobiliários. Bom, vamos dar uma olhada aqui no ano de 2024, o índice já apresenta uma queda de 3,3%. Mas percebam aqui, ó, de setembro de 2024 para baixo, como ele teve uma queda mais acentuada, tá? E isso se deve ao quê? Os juros aqui no Brasil estão em alta, né? A gente fechou o ano de 2023 com uma expectativa de juros em baixa. A expectativa é que em 2024 os juros taxa Selic chegassem em 9%. Só que a situação não... Enfim, o mercado não se convenceu de que a inflação estava controlada, os dados vieram mais pesados, a gente tem o dólar batendo R$ 5,80, o dólar alto realmente prejudica a inflação aqui no Brasil, porque a gente tem muito produto que a gente tem que comprar de fora, dolarizado, para produzir, né, em carros, enfim, matérias-primas, produtos de tecnologia, e tudo isso acaba impactando uma cadeia inteira, né, de produção aqui no Brasil, os produtos ficam mais caros, a inflação está mais alta. Agora, é claro que o dólar em alta, né, ele está alto porque o governo não vem fazendo um trabalho digno, o governo está gastando demais, não está conseguindo fechar as contas e os investidores estrangeiros olham para o Brasil, opa, tá tudo barato. Mas tem muito risco. A política não está ajustada, a política fiscal está bagunçada, a inflação está descontrolada e eu não vou colocar minha grana aí não. Aí o cara, porventura, tira os dólares aqui do Brasil dele, né? E, enfim, volta para os reais aqui, ele fala, eu não quero mais esse real, quero meus dólares de volta, o dólar se valoriza muito frente ao real, tá? Então, temos uma situação preocupante quanto à economia brasileira. Vou deixar aqui um card para vocês que eu falo sobre isso, um vídeo completaço falando se o Brasil está em risco mesmo ou não, tá? Mas fato é que a gente tem bastante oportunidade aqui para quem tem visão de longo prazo. A gente sabe que o Brasil é cíclico. Tem hora que o Brasil vai estar muito bem, tem hora que vai estar muito mal, tá? A economia se prova há décadas assim, e se a gente comprar bons produtos de renda variável nas épocas certas, pode ter certeza que a gente vai estar fazendo bons negócios. Bom, eu trouxe também os fundos imobiliários que mais se valorizaram em outubro de 2024, o mês fechado, e também os fundos imobiliários que não foram bem, foram os piores aí de 2024 em relação ao mês de outubro, tá? Então vamos ver aqui, nós temos aí o HGPO11, né, foi o melhor aqui com um retorno positivo de 3,97, nós temos aqui o HGR11, que é um fundo imobiliário de Lajes, também subiu 3,25, mas o setor de Lajes está apanhando bastante, tá? É o setor aí que está apanhando mais porque está muito ligado à economia e, enfim, muitas empresas não estão locando escritórios ou estão deixando de pagar os aluguéis e é um setor que sofreu muito. O HGR11 aqui, uma surpresa grata. O HGR11 subiu aí 1,80 e aqui nós temos outros fundos imobiliários também que acabaram fechando no positivo, tá? A gente vê ali o GARI11 ocupando ali a última posição, 0,44, né? Não subiu muito, mas conseguiu segurar a bronca porque outros fundos imobiliários caíram bastante, né? Se a gente pegar aqui as altas, ó, a maior alta foi de 3,97. Agora vamos para as quedas. Olha as quedas. A maior queda aqui foi do TRBL11, com 24% aí de queda em um mês. Depois a gente tem aqui o RPR11 com queda de 13,89%, o BLMG11 com queda de 13%, né? Olha aí, ó, nós temos o TEGAR também, que é um
um fundo imobiliário de desenvolvimento, né? Onde o gestor ele vai construir, vai comprar o terreno, vai construir para depois vender, depois distribuir dividendos. É mais arriscado, realmente, muito conhecido aqui no mercado de fundos imobiliários, o Tegar 11, mas caiu quase 10%. Então você percebe que as quedas estão muito mais acentuadas do que as altas, porque o mercado num todo está em queda. Né, de 2, 3 meses para cá, o mercado de fundos imobiliários está sofrendo bastante, porque juros em alta significa renda variável em baixa, e com os fundos imobiliários não é diferente. Mas nós temos o quê? Muita oportunidade. Porém, nem tudo que está em queda, que tá barato, é coisa de qualidade. A gente tem que saber separar aqui, tá certo? Inclusive, eu vou compartilhar com você produtos que eu comprei aqui de fundos imobiliários, que estão baratos, mas que é claro que se eu comprei é porque eu considero eles muito bons, tá certo? Mas antes de mais nada, é muito importante, para quem já tem um patrimônio elevado, como eu também, muitas vezes é difícil para a gente conseguir estudar mais a fundo todos os fundos imobiliários, toda a nossa carteira. Porque, por exemplo, quando você já tem um patrimônio mais elevado, o que eu ensino aqui no meu canal? Tenham uma diversificação. Então eu, por exemplo, invisto nos Estados Unidos, eu invisto em fundos imobiliários, eu invisto em renda fixa, eu invisto em criptomoedas, eu invisto em ações, tá certo? Tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Então, é difícil a gente acompanhar tudo, tá certo? Eu poderia chegar aqui pra você e falar, pô, sou um puta de um professor, acompanho todos os investimentos, só que nos Estados Unidos você tem mais de 4 mil ativos. Como é que você vai conseguir monitorar todas as oportunidades que aparecem? Né? E muitas pessoas não têm tempo de estudar. Imagina um cara que é médico, um cara que é, enfim, advogado, ou o cara também que já tá com uma boa bagagem aí, é empresário, tem um patrimônio legal, o cara não consegue ter tempo muitas vezes de acompanhar a empresa, ter tempo para a família, ter tempo para estudar os investimentos, e aí muitas vezes ele acaba sendo mal assessorado, investindo muito mal o seu dinheiro, tá certo? E aí o que eu recomendo para essas pessoas? Tá com um patrimônio mais elevado? Procura um consultor de qualidade, tá? Eu, por exemplo, não faço esse serviço hoje. Eu tenho meus cursos, né? Mas enfim, você teria que ter tempo para estudar. Então, se você quer uma pessoa para cuidar dos seus produtos, tá certo? Eu vou recomendar aqui embaixo, né, a Suno, tá certo? Aqui embaixo tem o link, né, para você encontrar eles, e tem o QR Code aqui na tela também. Fala com eles, porque eles podem te ajudar com um preço muito bom. E assim, é um investimento. Você vai, claro, pagar para o consultor, mas ele vai te fazer ganhar tempo, ele vai olhar toda a tua carteira, você vai ter mais tempo com a tua família, e ele vai te trazer o quê? Maior rentabilidade. E essa rentabilidade você paga com o pé nas costas ali, né, o valorzinho que o consultor cobra de você, tá bom? Faça lá uma pesquisa que vale muito a pena, vou deixar aqui para você. Bom, vamos lá, vamos às minhas compras agora. O que eu comprei aí nos últimos dias, porque eu vendi meu carro, comprei muito fundo imobiliário e vou compartilhar com você agora. Bom, só um detalhe, pessoal. Você vai me questionar, pô, André, mas você fala tão bem de alguns fundos imobiliários, por que você não comprou eles, né? Só que eu tenho uma exposição já elevada em alguns fundos imobiliários, tá certo? Se eu comprasse mais cotas desses fundos imobiliários, eu ficaria ainda mais exposto. Então eu sempre ensino aqui para vocês que a gente tem que ter a diversificação por blocos, fundo imobiliário, ações, exterior, cripto, mas também tem que ter dentro da carteira de fundos imobiliários uma boa diversificação, com lajes, shopping, galpões, papel, e aí claro que você não vai ficar muito exposto em um ativo, um fundo imobiliário específico e pouco em outros. Então, por exemplo, eu não comprei agora o TRXF11, não comprei o XPML11, não comprei o BTLG11, que são fundos imobiliários que estão baratos, estão atrativos, só que eu já comprei muito deles aí nas últimas semanas. Então agora eu vou comprar outros fundos imobiliários, comprei outros fundos imobiliários e vou compartilhar aqui com você. E antes da gente começar aqui falando qual é o primeiro fundo imobiliário que eu comprei, eu já quero te ensinar um indicador aqui muito interessante, a gente vai falar aqui dele, tá? Que é a vacância. Só que nós vamos dividir aqui em vacância financeira e vacância física, tá? A vacância física nada mais é do que, por exemplo, nós temos 10 imóveis, um deles está desalugado, você tem aí 10% de vacância física, tá? Ou seja, de 10 imóveis que o fundo imobiliário tem, um está desalugado, tá bom? Se fosse 2, seria 20% de vacância, tá? De uma forma assim, bem conta de padaria para você entender o que é vacância física. Só que nós temos também o que os analistas consideram como vacância financeira, tá certo? Por quê? Imagine que alguns fundos imobiliários têm 15 imóveis, só que nem todos os imóveis eles têm 100% de participação. Nem todos os imóveis eles têm a mesma receita. Por exemplo, pode ter um shopping que está pagando de aluguel 50, pode ter um outro shopping que paga 30, pode ter um outro shopping que paga 80. Então você tem diferenças aí, tá certo? Em relação à vacância física, você vai pegar pelo espaço, pela quantidade de imóveis. Já a vacância financeira, a gente vai considerar o quê?
né? Imagine que um shopping de muita qualidade, que deveria estar pagando muito aluguel, ele está desalugado. Então a vacância financeira ele fica maior. Por quê? Nós estamos deixando de arrecadar mais dinheiro porque aquele imóvel específico, que tem muita qualidade, que traria mais receita, está desalugado, tá bom? Outro pode ser um imóvel ali, um imóvel muito grande, mas que está mal localizado, a receita seria menor, a vacância financeira seria menor, tá certo? Então entenda esse conceito porque a gente vai falar muito deles aqui hoje em cada fundo imobiliário que eu vou trazer para você. Mas vamos lá, o primeiro fundo imobiliário que eu trago aqui para vocês que eu comprei é o KNRI11, tá? E aí eu vou te explicar um ajuste que eu tenho feito na minha carteira. Eu diminuí posições de lajes comerciais, tá certo? Por exemplo, eu vendi participação no HGR11, eu vendi participação também em outros fundos imobiliários de laje que eu tinha aqui na minha carteira, como o JSR11, eu realmente vendi essas posições, porque eu acho que o mercado de lajes corporativas realmente vai sofrer mais nesse momento e vai demorar mais para se recuperar. Então o que eu fiz? Uma estratégia. Me livrei de alguns fundos imobiliários de laje e comprei o KNR11, mas eu já tinha o KNR11, mas eu comprei mais cotas dele, tá certo? Por quê? O KNR11 ele é um fundo imobiliário híbrido. Além dele ser muito bem administrado pelo Grupo Quineia, que tem o braço aí do Grupo Itaú, tem muitos analistas tomando conta, ele tem muitos imóveis de qualidade, ele tem 60% do seu portfólio em lajes comerciais, 40% estão em galpões logísticos. Então eu tenho uma mescla, que ele é híbrido, eu tenho uma proteção nele também, tá? Ele não está só exposto em laje comercial, que são aqueles escritórios que as empresas alugam para colocar os seus funcionários. Como eu acho que a economia brasileira ainda vai passar por uma crise ainda mais longa do que eu imaginava, eu acho que o setor de lajes comerciais acaba sofrendo nesse momento. Então eu protegi aqui um pouco mais minha carteira com o KNR11, vendi alguns, como eu falei para vocês, JSR11, HGR11 e migrei boa parte aqui para o KNR11, inclusive com a ajuda do meu consultor, que eu já compartilhei com vocês, tá aqui embaixo o link na descrição do vídeo, tá certo? Mas vamos lá, o KNR11, só nesse ano, ele caiu 16,6%, tá? Teve uma bela de uma queda. E eu trouxe um gráfico aqui muito interessante para compartilhar com vocês. O valor patrimonial do fundo, ele teve uma valorização, ou seja, os seus imóveis se valorizaram. Mas olha o que aconteceu aqui durante os últimos meses, né? Nós tivemos aqui ó, em 2023, começo de 2024, a cota do fundo negociando mais caro do que o próprio imóvel. Ou seja, o KNR11 estava caro. Eu já vinha falando isso para vocês. Mas olha como inverteu, olha como caiu aqui o valor de mercado negociado em bolsa frente ao imóvel, ou seja, olha esse espaço, né? Olha a oportunidade que a gente tem, porque não tem nada grave acontecendo no KNR11, a não ser taxa de juros alta e o mercado aí especulando, mercado muito pessimista. Então me fez comprar mais cotas do KNR11. Só para você ter uma ideia, vamos entrar aqui nas informações sobre o valor patrimonial, né? O valor patrimonial por cota, cada cota deveria custar R$161, tá? Essa é a avaliação do mercado. E cada cota hoje está custando R$ 138,30. Então a gente tem um baita de um desconto. Nós temos cerca de 15% de desconto frente aos imóveis, o que me leva a crer que é uma boa oportunidade para eu comprar e receber até mais dividendos, tá? O PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, está em 0,85. Esse indicador deveria estar em 1 para estar no valor justo. Acima está caro, abaixo está barato. Então 0,85 a gente considera que ele está aí 15% mais barato do que deveria estar, tá? Sendo que o valor patrimonial do fundo hoje está em 4,5 bilhão de reais. Olhando aqui os dividendos pagos pelo KNR11, olha que bonitinho, ele vem pagando R$1 por cota, né? Desde antes da gente falar em alta de juros, a perspectiva em 2023 era de queda dos juros, tá certo? E ele veio mantendo, ó, mesmo com crise, R$1 por cota, então ele não diminuiu o pagamento de dividendos, tá? Ele tá bem ajustado. Olhando aqui os dividendos pagos nos últimos anos, a gente tem atualmente 9,4%, né? Lembrando que os dividendos pagos pelos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda, e nos últimos 5 anos o fundo pagou uma média de 7,48%, então tá muito bem, obrigado também, tá? Bom, vamos falar aqui dos principais inquilinos que estão alugando ali os escritórios, os galpões logísticos do KNR11. Nós temos, por exemplo, o Lojas Renner, que é uma empresa fantástica, é um grupo de varejo no Brasil que tem ações na Bolsa de Valores, tá muito bem. A Lojas Renner é uma empresa muito bem tocada. Aí nós temos Magazine Luiza, que aí já é uma empresa um pouco mais, né, preocupante, ligada ao varejo linha branca. Nós temos Lojas Marisa, também um pouquinho mais complicado no vestuário, e nós temos Kimberly-Clark também, que é uma boa empresa, tá? No setor de galpões logísticos, nós temos aí novos inquilinos, inclusive a própria NBA fez aí aluguel na Torre Cristal do edifício Rocheverá,
tá certo? E nós temos a Unity também, que alugou no mesmo edifício aí um espaço de 844 metros quadrados. Então, os imóveis do KNR11, eles estão muito bem diversificados e com bons inquilinos, tá? Olhando aqui os imóveis do KNR11, eles estão distribuídos tanto em Minas Gerais, como no Rio de Janeiro e em São Paulo. São 15 imóveis em São Paulo, que é a principal praça que nós temos aí, né, enfim, da indústria, comercialmente falando, São Paulo realmente é aí a maior área que nós temos no Brasil. Olhando aqui a vacância física e financeira, vamos dar uma olhada. O KNR11 apresentou no último mês de setembro, porque a gente ainda não fechou outubro, né, uma vacância física de 2,75%, né, nesse mês uma redução em relação aos 2,89% do mês anterior. Já sua vacância financeira se manteve estável aí com 6,20%. Então a gente vê que a vacância física está muito bem, a vacância financeira também está bem interessante, o KNR11 está muito bem tocado, tá? Seguindo aqui para o segundo fundo imobiliário, eu trago o HGRU11. Lembrando que o HGRU11, eu falo bastante dele aqui no meu canal, ele é uma espécie de locador de lojas para supermercados, para empresas que precisam de grandes lojas comerciais, tá certo? Então um supermercado como o Grupo Pão de Açúcar, enfim, ele precisa o quê? De um espaço muito grande para expor os seus produtos. O HGR11 tem bastante loja, muito bem localizada e são lojas muito valorizadas, estão bem diversificados os seus imóveis, né? E é uma quantidade muito grande de imóveis, inclusive o HGR11 tem um patrimônio muito grande. Se a gente pegar aqui no ano de 2024, o fundo caiu quase 13%, tá? Também porque está ligado muito à economia e também está sofrendo com essa alta dos juros. Olhando aqui o valor patrimonial por cota do HGR11, ele está em R$ 125,36, sendo que está negociando hoje a R$ 120,94. O seu PVP está em 0,96, oferecendo uma oportunidade aqui de 4% de desconto frente ao que deveria custar. E o seu valor patrimonial está em 2,3 bilhão de reais. Vamos dar uma olhada no dividend yield do HGR11? Olha que atualmente ele pagou 10,71%, praticamente uma renda fixa, sendo que é isento de imposto de renda, e nos últimos 5 anos 9,59%. Aí você pode me perguntar, André, você citou que é um dividend yield, pô, pagando quase uma renda fixa, mas não é mais fácil investir em renda fixa que é mais seguro? Olha, só que renda variável e renda fixa não devem ser comparados, tá? Primeiro, porque os aluguéis do HGR11 eles caem todo mês, né, na sua conta corrente para você fazer uso. A renda fixa geralmente você está atrelado a um vencimento para poder retirar esse dinheiro. Além do que, a maior parte dos produtos de renda fixa tem imposto de renda. Aqui não tem imposto de renda. Outra questão, os imóveis físicos do HGR11, eles se valorizam no longo prazo. Então você tem uma valorização de cota, uma valorização de imóvel e de patrimônio que a renda fixa não vai te dar, ela vai te dar apenas os juros ali, tá? Mas realmente são produtos bem distintos, cuidado para não fazer comparação. Agora, olhando aqui os dividendos pagos do HGR11, a gente vê que no último mês ele pagou 90 centavos, né, e vem pagando muito em linha. Inclusive, se a gente pegar aqui novembro de 2024, 90 centavos, ele já veio pagando mais do que no começo do ano, que estava ali em 85 centavos. Então, além de não cair, ele subiu o pagamento de dividendos, tá? E quem são os principais inquilinos, então, do HGR11? Nós temos aí o Grupo Carrefour, que representa 40% da receita hoje do fundo, é um grupo muito grande. Nós temos aí o Dux, que é uma empresa de educação com 18% aí da sua receita, Pernambucanas com 18% e a Ânima Educação também com 9%. Olhando os imóveis do HGR11, nós temos 45 em São Paulo, 11 no Paraná, 9 em Minas Gerais, depois Rio Grande do Norte, Paraíba, Rio de Janeiro e Bahia também tem um imóvel cada. Bom, olhando a vacância hoje financeira do HGR11, está em 0,98%, né? Ou seja, indica aí que quase tudo está alugado, tá certo? Nós temos uma vacância hoje física de menos de 1% também, então o fundo praticamente está aproveitando todos os imóveis, gerando dividendos sobre todos os imóveis para os seus cotistas. Vamos entrar agora nos fundos imobiliários de shopping center, que também estão sofrendo um bocado aí nos últimos meses, né? Taxa de juros em alta significa que as empresas estão captando menos empréstimo, estão contratando menos pessoas. Enfim, e com isso o que acontece? O mercado esfria, as pessoas estão sem grana, não vão no shopping comprar, não vão no cineminha, não vai comprar pipoca, não vai gastar dinheiro. E aí, meus amigos, você vê muita gente no shopping passeando, pouca gente comprando, o lojista acaba entrando em crise, porventura acaba fechando sua loja, ou faz uma renegociação, pô, não tô conseguindo pagar agora, vamos jogar um pouquinho para frente esse aluguel. Muitas vezes o fundo imobiliário, o dono do shopping, tem que fazer algum ajuste ali para conseguir segurar bons lojistas, né? Enfim, não vai perder contratos à toa também. E aí os cotistas acabam sentindo. E a gente viu os shoppings também apanhar bastante aqui nas últimas semanas, nos últimos meses. Então eu vi uma boa oportunidade de comprar mais cotas do VISC 11.
Só nesse ano o VISC11 caiu 15%, tá? Amargou uma bela de uma queda aqui. Se a gente pegar o valor patrimonial do fundo, cada cota hoje deveria estar negociando a R$126, só que a gente pode comprar ela hoje a R$105 e foi isso que eu fiz. Peguei aqui um desconto de quase 17%, olhando o preço sobre o valor patrimonial em 0,83. O valor patrimonial do fundo hoje, somando todos os shoppings, está em 3,6 bilhões de reais. Olhando os dividendos atualmente, vem pagando muito bem. 11,55% em dividendos, né? Sendo que na média dos últimos 5 anos está em 7,98%, mas desconsiderem o ano de 2020, porque foi um ano atípico, os shoppings ficaram fechados, não teve recebimento de aluguel, ou muito pouco, então afetou a média dos últimos 5 anos, tá? Olhando aqui o valor em reais pagos de aluguéis, em 14/11 de 2024, vai ser pago aqui 80 centavos por cota. Tá? Então a gente viu uma pequena queda no recebimento aí do aluguel frente, por exemplo, a setembro de 2024. Porém, se nós pegarmos aqui o começo do ano, ele vinha pagando R$1, né, por cota. Teve uma queda de 20%. Aí a gente já vê que realmente a queda nas cotas, no valor das cotas do VISC11, também podem estar assemelhados aqui à queda dos pagamentos de dividendos, que assustou muitas pessoas, tá? Mas ainda considero que o fundo vem pagando bons dividendos, você pode pagar mais barato na cota agora e acabar recebendo mais dividendos por isso. E até daqui a pouco, quando os fundos imobiliários voltarem a subir com força os dividendos também, você pode estar fazendo ótimos negócios, é isso que eu acredito. Bom, e quem são os principais inquilinos então do VISC11? Nós temos aí lojas de departamento como Renner, Riachuelo, C&A, que estão em quase todos os shoppings. Nós temos supermercados como Carrefour e Pão de Açúcar, as lojas de eletrônicos como Fast Shop e Samsung, tem vários restaurantes como McDonald's, Burger King, Outback, tem os cinemas aí, né, no caso o Cinemark e o Kinoplex. Aí nós temos lojas muito famosas como Zara, Hering, lojas americanas, são grandes clientes, grandes players que também têm dinheiro para segurar em dia o seu aluguel. Bom, e olhando aqui os imóveis do fundo, a gente vê que é muito shopping espalhado pelo Brasil inteiro, mas principalmente está em Rio de Janeiro e São Paulo. Bom, olhando aqui a vacância física, né, lembrando que eu já expliquei o que é vacância física e financeira lá no começo do vídeo, o VISC11 tem uma vacância física hoje de 5,47% e uma vacância financeira muito próxima de 5,79%. Considero que para um shopping, com toda a crise que a gente vem enfrentando, está com uma vacância muito baixa, o que significa que são bons imóveis, tem bons inquilinos e estão bem localizados. Bom, vamos falar de mais um fundo imobiliário aqui que eu comprei de shopping center, mas antes de mais nada, aproveita e já se inscreva no canal Mestre da Riqueza, tá certo? Tá aqui em cima o botãozinho, aperta o sininho também em todas as notificações, que é muito importante para mim que você esteja inscrito comigo, tá certo? Se eu te ajudo de alguma forma aqui, você vai me ajudar muito estando inscrito e ativando as notificações do canal, tá? E já aperta o botãozinho de curtir também, já faz tudo de uma vez aí, que é jogo rápido e você vai me ajudar. Mas vamos lá, vamos falar do Mall 11, que é mais um shopping center que eu já tinha em carteira, só que eu comprei mais cotas desse fundo, porque acredito que tá com uma bela oportunidade. Só nesse ano o fundo caiu quase 15% também, devido à alta dos juros. Olhando aqui o valor patrimonial por cota, cada cota do Mall 11 deveria estar custando R$119, mas hoje a gente pode comprar por próximo de R$101. Tá? Um PVP de 0,86, significando que nós temos aqui quase 15% de desconto para a gente fazer a compra do que realmente vale. Tá? 1,5 bilhão de reais é o valor patrimonial do fundo imobiliário em questão. E nós temos aqui um dividend yield atual de 10,71%, o que é um belo de um aluguel para shoppings também, e nos últimos 5 anos 8,58% de recebimento de aluguéis. Bom, mas aqui é o mesmo caso, tá? Olhando aqui o valor em reais, em novembro vai ser pago 0,78 centavos por cota, né? Se a gente pegar aqui, ó, já veio com uma queda significativa desde janeiro, né? Ali, ó, em janeiro, fevereiro foi pago 0,92, então realmente os shoppings tiveram que fazer uma redução aí no pagamento de aluguéis para os seus cotistas, e isso, claro, que acabou assustando muita gente, tá? Olhando aqui os departamentos, os principais lojistas, enfim, que nós temos hoje no Mall 11, também nós temos aí Renner, Riachuelo, C&A, nós temos o Carrefour e Pão de Açúcar com supermercado, lojas de eletrônicos, Fast Shop, Samsung. Os clientes, no caso, né, os inquilinos, são muito parecidos dos grandes shoppings aqui, como também falei no caso do VISC11, o Mall 11 se assemelha muito a eles também, tá? Bom, nós temos aqui uma boa listagem de imóveis, também são 7 shoppings no Rio de Janeiro, 4 em São Paulo, aí Pernambuco, Alagoas e Bahia, um shopping cada. Olhando a vacância física do fundo hoje, 4%, e a vacância financeira em 4%, significa também que o Mall 11 está conseguindo segurar os seus lojistas, não teve aumento de vacância. Caiu o pagamento de dividendos? Caiu, porque foi aquilo que eu falei. Pode ser que alguns lojistas estejam mais apertados, não estão conseguindo pagar o aluguel em dia. E aí você tem uma renegociação nos contratos, faz parte. Até mesmo se você tivesse hoje 4, 5 apartamentos alugados, talvez seus inquilinos estariam em dificuldade e estariam te ligando: ô
pô, João, me dá um desconto esse mês, eu não tô conseguindo pagar. E muitas vezes você faz algum tipo de acordo porque você não quer perder o teu inquilino, você sabe que ele é um bom inquilino, você não quer que o teu apartamento fique desalugado e muitas vezes tem esse tipo de renegociação sim. Vamos falar de mais um fundo imobiliário que eu comprei agora, só que agora nós vamos falar de galpões logísticos. O XP-LG11, um fundo imobiliário com bons galpões logísticos, muito bem tocado aí pelo grupo XP e que também caiu bastante, olha, só no ano de 2024 caiu 11,4%. Mas percebam que os bons fundos imobiliários de logística, eles ainda caíram menos do que os bons fundos imobiliários de lajes e bons fundos imobiliários de shopping, tá? Não tô colocando aqui no jogo produtos ruins, no caso, que às vezes caíram muito mais, mas já eram produtos ruins que poderiam ter uma queda acentuada, tá bom? Vamos falar aqui do XPLG11 então. O valor patrimonial por cota hoje está em R$ 112, sendo que o valor da cota na Bolsa de Valores está negociando cerca de R$ 96, tá? O PVP do fundo está em 0,86, o que significa quase 15% de desconto hoje para o fundo. E o valor patrimonial do fundo está em 3,3 bilhões de reais. Bom, dividend yield médio nos últimos 5 anos de 8,98%, atualmente 10,46%. Olhando aqui os valor pago para os cotistas em grana, a gente vê que tá bonitinho. Olha como o galpão é bem redondinho, bem previsível. 78 centavos por cota já nos últimos meses, isso aqui não alterou em nada, tá? Diferente das lajes e dos shoppings, os shoppings principalmente que tiveram uma queda aqui no pagamento de dividendos. Bom, e quem são os principais inquilinos então do XPLG11? Nós temos aí a Via Varejo, né, que é responsável por 13% da receita do fundo imobiliário. Nós temos a Leroy Merlin, que é uma baita de uma empresa muito interessante, 12% da receita do fundo. E nós temos lojas Renner também, que como eu falei, tem ações da Bolsa, empresa redondinha, representa cerca de 8% da receita, tá? E nós temos aqui galpões então em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco e Santa Catarina. Olhando para a vacância física do fundo, quase tudo alugado, 1,6% do galpão está desalugado e a vacância financeira representa 4,1%, tá? Provavelmente porque algum espaço ou galpão desse 1,6% da vacância física poderia gerar uma receita significativa maior, né? E por isso que a vacância financeira veio maior. Então, eu já expliquei a diferença de vacância física e vacância financeira lá no começo do vídeo. Vamos falar de mais um fundo imobiliário de logística que eu comprei, que também, na minha opinião, está em promoção, que é o LVBI11, que teve queda acentuada aqui de 13% no ano de 2024. Olhando o valor patrimonial do fundo, deveria estar custando cada cota R$ 124, mas o valor da cota hoje está sendo negociado em bolsa em R$ 103. O PVP, o preço sobre o valor patrimonial, está em 0,83, né? Lembrando que o PVP nada mais é do que o valor da cota dividido pelo valor patrimonial, chegamos aqui em 0,83, o que significa cerca de 17% aqui de desconto no fundo, tá? E o valor patrimonial do fundo está em 2 bilhão de reais. Olhando o dividend yield atual, está em 11,34%, maravilhoso, lembrando que é um dividendo que cai todo mês na sua conta, como um reloginho isento de imposto de renda, e nos últimos 5 anos o fundo pagou 9,13%. Olhando o valor em reais pago por cota, a gente vê que teve uma queda significativa sim, tá? No começo do ano vinha pagando aqui em torno de 90 centavos, né? E agora pagando 0,83, teve uma queda nos aluguéis aqui de cerca de 10%, tá? Mas é aquilo, todo o mercado está em crise, tá certo? Quando as coisas voltarem ao normal, a gente sabe que o Brasil é cíclico, os dividendos podem subir, as cotas devem se valorizar porque está um momento espetacular para comprar, né? Eu não estaria comprando, não seria burro de ficar comprando também, porque eu acho que é bonitinho comprar fundo imobiliário para dizer para os meus amigos que é legal, ou vir aqui para os assinantes do meu canal e dizer que é muito bonitinho comprar um produto ruim, que eu não acredito. Não, se eu estou comprando, se eu mostro o comprovante bancário é porque eu acredito no que eu estou fazendo, tá certo? Bom, e construir minha independência financeira em cima dessas crenças. Olhando aqui os principais inquilinos do LVBI11, nós temos a Ambev, DHL, Braskem, ReHap, a Amazon, Magazine Luiza, Americanas, Scania, clientes aí de excelente qualidade. Olhando a diversificação do LVBI11, nós temos 6 galpões em São Paulo, nós temos 2 em Minas Gerais, 1 na Bahia e 1 no Paraná. A vacância física do fundo praticamente, né, 0,8%, é uma vacância muito pequena, mostra a qualidade dos ativos, a qualidade da localização, e a vacância financeira também, aí 0,8%, também tá quase tudo alugado, estamos recebendo aluguel de todo lado aqui do LVBI11. Bom, vamos falar agora dos fundos imobiliários que eu comprei de papel, tá? E os fundos imobiliários de papel nesse momento estão pagando bons dividendos isento de imposto de renda. Tá certo? Porque a inflação está em alta, a Selic está em alta, os fundos imobiliários de papel estão atrelados a produtos de renda fixa. Então,
possibilidade de receber mais dividendos, porém comprar bons fundos imobiliários também abaixo do valor patrimonial. Tá? Olhando aqui o VRTA 11, que é um fundo imobiliário que eu comprei, ele está custando hoje cerca de R$ 82 por cota, né? E no ano ele teve uma queda de 7%. Os fundos imobiliários de papel realmente eles caíram menos, tá? Porque nesse momento a gente está vendo os fundos imobiliários de tijolo apanhando muito mais. Porque os fundos imobiliários de papel estão atrelados à renda fixa. A renda fixa, nesse momento, está pagando mais, porque os juros subiram. Então, os investidores, principalmente aqueles iniciantes, acabam não se assustando tanto com o fundo imobiliário de papel. Pô, tô recebendo, o dividendo tá alto ainda. Se assustam com os fundos de tijolo, porque caiu o pagamento de dividendos, porque caíram mais em relação ao valor da cota, e aí se assustaram muito mais. E nesse momento, quando você vê taxa Selic em alta, os fundos imobiliários de tijolo vão apanhar mais, tá? Olhando aqui o valor patrimonial por cota do VRTA 11, deveria estar custando cada cota R$ 90. Hoje o valor está sendo negociado aproximadamente a R$ 82, R$ 83. O seu PVP está em 0,91, mostrando que ele negocia 10% abaixo do que deveria estar. Tá? O valor patrimonial do fundo está em 1,4 bilhão de reais, é um fundo grande também de papel, e nos últimos 5 anos ele pagou uma média de 12,92%, isento de imposto de renda, e atualmente vem pagando 11,93%. Olhando o valor em reais aqui, a gente percebe que ele vem pagando muito próximo durante o ano, tá? Entre 0,85, 0,80 e 0,90, depende do mês, depende da inflação, depende da carteira de CRIs, né, que o gestor está trabalhando. Bom, seguindo aqui para mais um fundo imobiliário de papel que eu comprei, nós temos aqui o REC R11, tá? E assim, lembrando, né, pessoal, eu tenho vários fundos imobiliários de papel e alguns também de muita excelência, como o KNSC 11, KNCR 11, tá? Eu não comprei nesse momento porque eu considero que eles estão ainda um pouco caros, tá? O KNSC 11 ainda está mais atrativo que o KNCR 11, até comprei um pouquinho aí nas últimas semanas. Desta vez eu vim comprar fundos imobiliários que eu tinha menor posição e que estão em boas oportunidades para rebalancear minha carteira. Bom, nós temos aqui o REC R11, né, que caiu 12% aí no ano de 2024. O valor patrimonial por cota hoje deveria estar custando R$ 92, está negociando a 77, muito abaixo do que deveria está custando, um PVP de 0,83. E o valor patrimonial do fundo está em 2,4 bilhão de reais. Olhando seus dividendos, nos últimos 5 anos pagou 17%, né, e atualmente 13%, um belo de um dividendo. Olhando aqui o valor em reais, a gente vê que ele alternou bastante aqui durante o ano. Ele abriu o ano pagando aqui 0,75 e no último mês está pagando 0,71, tá? Bom, olhando aqui, agora, nós temos mais um fundo imobiliário de papel que eu comprei, que é o IRDM 11, que tem uma bela gestão, andou patinando aí realmente em 2023, mas realmente eu acredito que é um bom fundo imobiliário. Em 2024 ele caiu 17%, abrindo boas oportunidades. O valor patrimonial da cota hoje está em R$ 84, deveria estar custando R$ 84 cada cota, mas a gente pode comprar elas hoje por R$ 67, muito abaixo do que realmente deveriam estar valendo. O PVP está em 0,80, mostrando que negocia hoje 20% abaixo do que deveria, e o valor patrimonial está em 3 bilhão de reais. Olhando aqui o dividend yield do fundo, nos últimos 5 anos pagou muito bem, 15,78%, atualmente 13,45%. Olhando aqui o valor em reais por cota, né, fechou o último mês aqui pagando 80 centavos, mais do que no começo do ano, que estava pagando 70 centavos, tá certo? E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Primeiro ponto, você gostou desse tipo de vídeo que eu faço aqui? Você gosta de ver minhas compras? Né? Já vou aproveitar para deixar aqui o comprovante bancário das compras que eu fiz, que eu sempre quero transparência junto com vocês, né? Não adianta eu falar e não comprovar também, porque aí fica muito difícil a nossa relação, tá? Mas você gosta desse tipo de vídeo? Vale a pena continuar trazendo aqui pra você? Comenta aqui embaixo. E já quero saber de você também, você tá indo às compras, o que você tá comprando? Compartilha aqui, porque é muito importante esse diálogo e outras pessoas também querem saber o que você tá fazendo, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, tá certo? Lembrando que eu deixei aqui embaixo o telefone da consultoria que também tem me ajudado, que é da Suno. Faça sua pesquisa com eles que vai valer a pena. Um grande abraço e até o próximo vídeo.